É difícil falar sobre dons, né? Mas a Bíblia, ela traz esses assuntos, ou esse assunto, várias vezes. É um assunto bem tratado, bem discutido, bem mostrado pelo apóstolo Paulo, pelo apóstolo Pedro, por outros irmãos que, com graça e inspiração do Espírito Santo, escreveram, né? Nos orientaram, deixou escrito de como nós devemos desenvolver os nossos dons. Vamos orar. Ó Deus, em nome de Jesus, nós nos achegamos à sua presença, querendo pedir o auxílio do seu Espírito, para que a nossa compreensão das suas verdades seja na medida que o Senhor tem nos dado. Seja de acordo com a orientação do seu Espírito Santo. E que Deus, o nosso crescimento espiritual, possa vir acompanhado de obras que te glorificam e que nos ajudam a glorificar não somente o seu nome, mas também divulgar o seu evangelho. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. O apóstolo Paulo, em outro texto, ele fala assim: acerca dos dons, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. E é esse o desejo de Deus, irmãos, que nós não sejamos ignorantes, que nós não sejamos enganados, que nós sejamos conhecedores de qual é a capacidade, a habilidade, a competência que Deus deu a cada um para que a gente sirva a igreja da maneira que Deus espera. Então, a leitura que nós fizemos foi essa, né? No livro de Efésios, capítulo 4, do versículo 6 a 7, do 7 a 16. E uma pergunta, ou 3 perguntas que nós podemos fazer, que você pode fazer para você mesmo. Qual é o seu papel no reino? Você já se perguntou? Qual é? O que você está fazendo aqui? O que você vai fazer? O que você pretende fazer? Qual é a competência que Deus te deu? Qual é a habilidade que Deus te deu? Qual é o dom que Deus te deu para que você consiga servir a igreja do jeito que Deus espera? Ou Deus não te deu nada? Você acha que Deus não te deu nada? Ou você tem a plena consciência de que você recebeu, mas ainda não colocou isso para o bem da comunidade cristã? Qual o seu dom? Qual a sua competência? Como que você desenvolve isso? Não é? São 3 perguntas que nós vamos tentar aqui te ajudar a compreender. O que são? O que são os dons e de onde eles vêm? Bom, os dons de Deus para cada um de nós, eu já disse, são competências, são capacidades, são habilidades que nós vamos desenvolver. Aí você vai falar assim, mas a pessoa já nasce com esse dom? Já nasce, eu tenho o dom do futebol. O Ronaldinho Gaúcho nasceu com esse dom. Jogava muita bola e fez e aconteceu. Outro tem, né, o Mozart nasceu com a música no gene. Ele estava no DNA lá, em vez de uma adenina, ele tinha uma nota musical.
enfim, né, outras situações que nós podemos perceber ao longo da vida das pessoas. É verdade, irmãos, que nós nascemos com talentos, com habilidades natas, que a gente às vezes acaba desenvolvendo, mas que, após a sua conversão a Jesus, isso se torna um dom capaz de abençoar a igreja, capaz de levar você a contribuir para o crescimento da igreja, capaz de abençoar a vida das pessoas. Eu vou citar aqui um irmão, por exemplo, que ele está lá atrás. Ele provavelmente nasceu com um gosto genuíno pela informática e discretamente atua lá atrás. Lá, está até escondido, atrás do computador, nos ajudando, né? Todo domingo ele está lá discretamente servindo a igreja. Desenvolveu essa competência, essa habilidade, né? É um dom que Deus deu a ele para que ele servisse-nos da melhor forma possível, não é? E por que ele está lá, irmão? Porque um irmão viu que ele tinha jeito para o negócio. E aí convidou ele lá, ele foi para lá, gostou e está lá até hoje. É só um exemplo de como nós podemos desenvolver a nossa competência, a nossa habilidade, de como nós podemos achar, né, habilidades, o dom que Deus nos deu. Eu estava me preparando para fazer essa mensagem, e aí vi um pregador dizendo que um menino estava em casa e chegou em casa, eram os primeiros dias de aula, e ele muito empolgado falou hoje, e ele gostava de cantar, né? E falou com a mãe muito empolgado: mãe, hoje eu vou cantar na escola e vou fazer o melhor que eu posso. E chegou na escola, né, e tal, ele volta da escola muito empolgado, a mãe percebe aquilo e pergunta para ele: e aí, meu filho, como é que foi a sua apresentação? Mãe, eu não cantei não, mas o pessoal viu e me falou que eu tinha muito talento para aplaudir. Então, e ele voltou empolgado com essa coisa, né? E ele ficou lá aplaudindo. E talvez, meu irmão e minha irmã, esse seja o seu talento, esse seja o seu dom, essa seja a sua competência, nem que seja para aplaudir, nem que seja para incentivar, né? Nem que seja para animar os irmãos. Deus te chamou. Todos temos algo para contribuir. Todos temos, tá? Todos temos. De onde vêm os dons? De onde vêm? A graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. É de Deus. De onde que vem essa capacidade nossa? É de Deus. A Bíblia fala que Deus é tudo em todos. Deus é capaz de realizar todas as coisas em nós, não é? Por isso que não pode uma pessoa se vangloriar de alguma coisa, porque é de Deus. A sua capacidade, a sua competência, o que você desenvolve, Deus te deu. E diz aqui ainda que a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima dos céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo
o aperfeiçoamento dos santos para a obra no ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Esse texto, Paulo traz, né, lá na cabeça do Paulo, eu imagino, que esse texto ele pensava numa imagem que eu passo a falar para vocês. O que significa então o dom? O dom aparece 17 vezes no Novo Testamento e deriva da palavra carisma, da palavra grega carisma, que quer dizer graça, favor, presente, um presente da graça de Deus. Então, é isso que diz o texto. Ele subiu, aquele que também desceu é também o mesmo que subiu acima de todas as coisas. Antes ele fala assim: levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens, não é? Então, essa imagem de levar cativo o cativeiro, ela é mais ou menos parecida com a entrada triunfal de um general romano quando ele saía à guerra e voltava, né, triunfante pelas vias, pelas ruas principais daquele lugar, trazendo cativo os seus escravos, né, aqueles que perderam a guerra, e durante esse trajeto ele compartilhava, a alegria era tanta que ele compartilhava do seu sucesso, distribuindo presentes, distribuindo, compartilhando o despojo da guerra àqueles que assistiam o seu desfile triunfal. Então é essa a imagem, a ideia que Paulo traz à mente dos seus leitores. Olha, é como se fosse. É como se o Cristo, que desceu, e que foi morto, e que ressuscitou ao terceiro dia, subindo aos céus, glorioso, vitorioso. E chegando lá, ele distribuiu presentes aos seus filhos. Triunfante, Jesus, então, distribuiu presentes aos seus filhos. Lá no Império Romano, não só presentes eram distribuídos, mas também incensos, perfumes eram jogados sobre a multidão. Para aqueles que estavam condenados à morte, os cativos, era o cheiro da morte. Mas, para os outros, cheiro de vitória, cheiro de vida, não é? Então, meus amigos, essa é a imagem que o Paulo traz à mente dos seus leitores. Uma situação muito bem conhecida por eles, quando Paulo falava disso. Eu quero ainda falar para vocês que os dons vindo de Deus, Paulo quer, né, que os seus leitores vejam que Jesus triunfou sobre a morte e sobre o pecado. Paulo, lá aos 1 Coríntios, diz: onde está, ó morte, a sua vitória? Jesus, irmão, ele venceu, não é? Ele triunfou, né? E nesse desfile triunfante de Jesus, ele vem e distribui a todos nós os presentes, os dons, as habilidades, as competências. Por isso, meu querido e minha querida, você e eu não podemos dizer que nós não temos o que fazer, não é? Deus te deu competência,
Deus te deu habilidades. E você vai percebendo isso ao longo da vida dos irmãos. E eu gosto de observar os irmãos, né, que vão desenvolvendo isso ao longo da vida cristã. De vez em quando eu chego para um, você tem jeito para o negócio. Pode ir por aí que você vai. Eu chego para outro, você está melhor, né, Léo? Você está cada dia melhor, né? E ele vai crescendo, a gente percebe. Então, irmão, Deus te capacita, Deus te dá a habilidade e a competência para quê? Para servir a igreja, para a glória e honra do nosso Senhor e Salvador Jesus. Ele levou o cativeiro, aquilo que nos aprisionava, já não aprisiona mais. Jesus, quando subiu aos céus, graciosamente, amorosamente, misericordiosamente, distribuiu presentes e dons, graça ao seu povo. Então, meus irmãos, a oração que a gente pode fazer é que o Senhor nos abençoe e nos ajude a encontrar o nosso lugar no reino. Essa é a sua oração? Essa é a sua oração? Qual é o seu lugar? Qual é a sua função? Você já se perguntou? Deus chamou trabalhadores, né? E você certamente se atendeu o chamado. É importante que você, então, assuma o seu papel. Para que servem os dons, irmãos? Para que servem? O mesmo texto diz que os dons, o mesmo texto aqui diz o seguinte: para a edificação do corpo de Cristo, até que cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Num outro texto, o Paulo também fala assim: ora, há diversidade de dons e ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Deixa eu só achar aqui. E há diversidade de operações, mas o Espírito é o mesmo que opera em tudo, que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Então, é para ser útil. Alguém já foi chamado de inútil alguma vez na vida? Às vezes você não faz nada, né? É um inútil. Deus nos chamou para ser úteis, para ter utilidade. Na sua casa, o que você faz com o que não tem utilidade? Joga fora, né? Vai para o lixo. Então, Deus não nos chamou para ser jogados no lixo. Deus nos chamou para a utilidade, para sermos usados, para sermos capazes, né? Porque Ele já nos deu a competência, a gente precisa usar. Então, irmão, Deus te deu a habilidade, a competência para ajudar a igreja no cumprimento da sua missão de levar o evangelho às pessoas, para ajudar a cuidar de cada um dos membros, promovendo o crescimento e amadurecimento espiritual para cada um. Daí a necessidade de cada um fazer o seu papel. Eu te pergunto mais uma vez,
Você tem contribuído para o crescimento da igreja? Você tem contribuído para o crescimento do irmão que está do seu lado? O que você está fazendo que promove crescimento? Ou você é daqueles que joga pedra para cair? Deus, irmão, nos chamou para nós crescermos, né? Para a gente ser maduro na fé, né? É importante você considerar isso. As coisas que você faz hoje como cristão são de pessoas maduras na fé? São coisas que realmente a gente pode enxergar, as pessoas avaliam a sua maturidade, a sua competência, a sua sabedoria, né? O seu comportamento é um comportamento de alguém maduro? Ou você continua fazendo birra? Não é? Ou você continua, né, batendo a porta e entrando no quarto, batendo a porta logo atrás, quando a situação não te agrada? Não é? Ou você é suficientemente maduro para conversar sobre as situações e aceitar, muitas vezes, a opinião que não lhe agrada? Às vezes a gente tem essa dificuldade, né? Lá em casa eu falo para as meninas, quando o clima fica muito quente, aí eu falo assim, olha, nós conversamos, nós não gritamos, nós conversamos. Quando você ficar calma, nós vamos conversar. Mas assim não tem conversa. Não vou. Você vai ficar aí e nós vamos esperar você se acalmar para a gente conversar. E, irmão, às vezes a gente não faz isso na igreja, né? Nós somos pirracentos. Nós nos comportamos como crianças e queremos ganhar no grito. E não foi para isso que Deus nos chamou. Deus nos chamou para ter atitudes maduras. E de considerar, irmão, que às vezes a minha ideia realmente não é a melhor, não é? Ou às vezes é até a melhor, mas os irmãos não gostaram dela, vai fazer o quê? Não é? Às vezes a minha ideia, eu tenho plena consciência de que a minha ideia é até melhor. E talvez eu vá chegar até no objetivo mais fácil. Mas os irmãos preferem outra. E assim a gente vai vivendo amadurecidamente capaz de convivermos uns com outros e contribuir. Mesmo que eu não concorde com alguma coisa, contribuir para o crescimento da igreja e o crescimento dos irmãos. Então, meus queridos, é para isso que Deus nos chamou e nos capacitou, nos deu dons, presentes, para a gente contribuir para o crescimento da igreja. Então, qual que é a próxima fase? A gente já sabe quem são, né? De onde vêm os dons, o que são os dons, como que a gente vai desenvolver, para que servem, a gente também já falou, não é? Quando a gente tem um amor genuíno na congregação, cada pessoa descobre o seu lugar no corpo, cada membro cumpre bem o seu papel, com o objetivo final de crescimento, né? E de até ajudar, na quarta-feira, o Edson, na discussão da divulgação do Evangelho para Ipatinga, para Lavras, e a outra cidade é Sete Lagoas. Muito bem. Como eu vou desenvolver o meu dom? Primeiro, irmão, você precisa saber qual é o seu objetivo. Para que você quer o dom? Para que você vai fazer alguma coisa? Ninguém pode ter a pretensão de ser o melhor de todos no reino de Deus. Esse espaço só tem para uma pessoa, que é o próprio Deus, que é o Senhor Jesus, né? Ele é tudo em todos, Ele é a quem nós devemos adorar e render glória e honra.
Então, o melhor exemplo de desenvolver, a melhor forma de você desenvolver o seu dom é primeiro avaliar as suas pretensões. Não é? Para que você quer ter o dom? Jesus mostrou isso com o seu exemplo. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo, que também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Então, meu irmão, se você quer, desenvolver, agradar, contribuir para a igreja, Jesus te aponta o caminho. Esvaziar-se, humilhar-se, servir. Se o seu objetivo, irmão, é desenvolver o seu dom para servir, caminha, vai para frente, desenvolva, ore a Deus e Ele vai te capacitar todos os dias para você servir bem, a exemplo de Jesus. Jesus serviu tão bem, como nós sabemos, a nós, que Ele morreu na cruz. Jesus teve a capacidade de entender, o que é contribuir para o crescimento das pessoas. Então, o primeiro passo que você pode dar na direção de desenvolver o seu dom é usar o seu dom, a sua capacidade, a sua competência para servir a igreja. Não queira ser o melhor, não queira ser o dono das principais ideias, não queira ser o dono da última palavra, não queira ser o mais bonito, não queira ser o que canta melhor, ou o que a galera, fica em torno. Queira servir, e Deus vai te dar toda a competência para isso se realizar. Deve ser o nosso objetivo. Nosso primeiro desejo, irmão, deve de ser servir a igreja. Se não for esse o seu propósito, se não for esse o seu objetivo, é melhor não fazer. Bom, eu quero um dom para que as pessoas notem que eu sei fazer. Então é melhor não. Há pessoas que querem exercitar o seu dom para ganhar elogios. Há pessoas que exercitam o seu dom para tirar proveito da sua posição, para manipular as pessoas, para exercer autoridade, para se autopromover, para se autopromover e se vangloriar até diante do próprio Deus. Tem pessoas que fazem assim. Não sei se vocês lembram, no livro de Atos, capítulo 8, Filipe pregando numa cidade, existia o Simão mágico, que, ao ver que Filipe e depois os apóstolos, quando impunham a mão sobre as pessoas, elas recebiam dons, o que ele disse? Vocês podiam me vender esse negócio, eu vou ganhar uma grana boa com esse trem, eu impor a mão, o cidadão começa, a ter dom milagroso e fazer alguma coisa legal, e ele já era considerado o poder de Deus na cidade. Quando ele viu aquilo, ele falou, achei a mina do dinheiro. E ele quis então ter o dom, a capacidade, a habilidade, a competência para tirar proveito. Foi repreendido pelo apóstolo Pedro e depois teve que se arrepender do seu pecado, do seu objetivo, Ele queria se vangloriar. Há outro exemplo na Bíblia de pessoas que queriam ser vistas como pessoas de liberalidade, pessoas que
amavam os irmãos e até vendiam suas propriedades e davam para a igreja. Ananias e Safira, sua mulher, fizeram isso. Eles venderam uma propriedade, em Atos capítulo 5, venderam uma propriedade, guardaram uma parte e falaram, vendemos, está aqui o dinheiro todo, tá? Nós queremos entregar o dinheiro todo. Mais uma vez, Pedro repreendeu a ambos, dizendo a eles que não se engana, não se brinca com as coisas de Deus, né? Aquilo que a gente faz, irmão, deve ser para a honra e para a glória do nosso Deus. E se a gente tem alguma capacidade, se a gente tem alguma competência, Paulo nos alerta dizendo o seguinte: porque quem te faz diferente? E que tu tens que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias? Como se não houvera recebido. Então, irmão, nós precisamos reconhecer que qualquer habilidade, competência, qualquer coisa que nós possamos ter é de Deus. E por isso não temos do que nos vangloriar. Eu já estou terminando, tá? A outra dica que eu posso dar está nesse texto. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro e tornando-o a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Sabe, irmão, Jesus, mais uma vez, nos dá o exemplo, não é? De que ele tinha clareza do seu papel no reino. Jesus tinha clareza, né? Tinha a maturidade suficiente para entender o seu papel, a sua habilidade, aquilo que ele deveria fazer. Então, na oportunidade que surgiu, ele não deixou de fazer o seu trabalho. Jesus não tinha dúvidas da sua competência, do seu compromisso, da sua missão. Ele simplesmente compreendeu o seu chamado e procurou exercitá-lo com amor e obediência. Tem que ser assim, irmão. Tem que ser assim. Você identificou a sua capacidade? Faça. Você identificou o dom que Deus te deu? Exercite, não é? Coloque em prática, sirva a igreja, sabe? Dê alegria aos irmãos, dê alegria ao coração de Deus, seja grato, né? É sinônimo de gratidão quando nós exercitamos aquilo que Deus nos deu. Paulo também disse: não desprezes o dom que há em ti, dizendo a Timóteo, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas, ocupe-te delas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isso te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Então, irmão, a gente vai contribuir para a salvação nossa e das pessoas quando nós não desprezamos o dom ou os dons que Deus nos deu. O apóstolo Pedro também orienta a igreja e diz: e vós também, pondo nisto toda a diligência,
acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade o amor fraternal, e ao amor fraternal a caridade. Porque se em vós houver e abundarem essas coisas, não vos deixarão ociosos, nem estéreis no conhecimento do nosso Senhor Jesus. Pois aquele em quem não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca jamais tropeçareis. Então, irmão, exercer o seu dom significa também você não ficar ocioso. Quem fica ocioso, o preguiçoso, dá trabalho, traz confusão, né? Tem tempo de conversa, tem tempo de ouvir conversa, tem tempo de multiplicar coisas dispensáveis, não é? Então, irmão, havendo amor, havendo paciência, havendo esses atributos que você acrescenta à sua fé, você não vai ficar ocioso e vai ter certamente a maturidade de Cristo para contribuir com o seu papel no reino de Deus. E por último, eu quero falar para você que o apóstolo Paulo também diz: procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho muito mais excelente. Os melhores dons, Paulo diz que nós precisamos procurar com zelo. E esse texto, essa fala dele, está no final do capítulo 12 de 1 aos Coríntios. E qual o caminho excelente que ele acaba mostrando no capítulo 13 em seguida? É o caminho do amor. Ele fala, olha, eu posso ser o cara mais bonitão, né? Ter todas as mulheres na vida, ter todo o dinheiro, o carro mais bonito. E posso até fazer isso para a igreja, né? Posso entregar a minha vida para a igreja, mas se não for por amor, é vazio, é insuficiente, não tem valor, não é? Então, irmão, o primeiro dom, e Deus tão graciosamente nos deu esse dom, que é de amar, não é? Deus é amor, e Ele nos deu graciosamente esse dom. Esse é o maior dom que você pode, primeiramente, desenvolver na sua vida. O amor a Deus e o amor aos irmãos. O amor à causa de Cristo, não é? Se você desenvolver as outras habilidades, mas primeiramente esta, certamente você vai ser bem-sucedido e todo o seu trabalho vai redundar em glórias ao grande Deus. O maior de todos os dons, irmão, é o amor. Por amor, Deus criou todas as coisas. Por amor, Deus cuida e sustenta de todos nós. E por amor, Jesus morreu em sacrifício e hoje cuida e sustenta da sua igreja. Por amor, os apóstolos cumpriram o seu papel e pregaram o evangelho, espalhando-o por todo o mundo. Nós podemos ter todos os dons, podemos ser capazes de realizar todas as coisas, podemos ter, irmãos, todas as qualificações, termos os mais variados recursos didáticos, financeiros, habilidades que possam nos fazer destacar em muito dos demais. Nós podemos fazer as mais variadas obras de caridade que o mundo possa conhecer. Mas se o amor a Deus e ao nosso semelhante não for o nosso maior motivo, nós estamos trabalhando em vão. Então é preciso, irmão, você e eu, fazermos um exame honesto da nossa consciência e do nosso coração e perguntarmos para nós mesmos: por que eu quero fazer isso
Por que eu quero fazer aquilo? Qual é o seu motivo verdadeiro, honesto? Você quer mostrar que você sabe, que você tem conteúdo, né? Que você estudou e por isso é um grande professor e quer mostrar essa capacidade? Ou o que te motiva é o amor, o desejo de ver os irmãos crescidos na fé e no conhecimento de Jesus? Qual é o seu motivo, irmão? Qual é o seu motivo? Você quer exercer autoridade? Você quer simplesmente trazer, não é, para a igreja aquilo que você pode apresentar melhor e aí receber os elogios? Você quer dominar a igreja, submeter as pessoas às suas ideias, às suas ideologias? Qual é o motivo que te faz fazer as coisas na igreja? Você precisa pensar honestamente sobre isso. Honestamente. Nós precisamos orar, irmãos, para finalizar essa conversa. Nós precisamos orar a Deus e pedir a ajuda do Espírito Santo, para que Ele nos oriente em como servir melhor a igreja. Como eu posso ser útil? Como eu posso contribuir para o crescimento espiritual da igreja? Lembrando que o nosso objetivo final, no desempenho do nosso papel na igreja, é ajudar cada irmão e cada irmã a ficar mais parecido com o nosso Senhor Jesus. Esse é o nosso objetivo. Irmão, eu quero que você seja mais parecido com o Senhor Jesus. Eu quero que você apresente na sua vida as características do nosso Senhor. Eu quero que você seja visto e distribua o bom perfume do nosso Senhor Jesus Cristo, o perfume, o cheiro de vida e não de morte. E tudo isso, irmão, vai ser para a glória daquele que realiza tudo em todos. Então eu quero te incentivar a desenvolver os seus dons. Eu não tenho nenhuma receita mágica para isso, mas eu posso, como o apóstolo Paulo, te apresentar o caminho excelente. Que Deus te ilumine e te capacite ainda mais. E não seja tímido, né, no desenvolvimento do seu dom. E como o Almeida gosta de dizer, e o Juca lá do Glória também gosta de dizer, as nossas mensagens são sempre nos colocando primeiro. Deus fala primeiro ao nosso coração. Ele nos admoesta, Ele nos exorta primeiro e a gente então faz isso para a igreja, não é? Que Deus abençoe a sua vida. E se você, meu irmão e minha irmã, ainda não identificou a sua competência, converse com os irmãos, fale para eles, olha, eu quero fazer alguma coisa. Se apresente e Deus vai te usar. Deus vai te dar a graça, Deus vai te dar a unção do Espírito Santo para você desempenhar bem o seu papel, em nome de Jesus. E se você, querido visitante, amigo, ainda não se entregou ao Senhor Jesus, mas deseja fazê-lo, a graça também é para você. Deus vai te usar, Deus vai te dar graça, Deus vai te dar unção, o Espírito Santo vai estar sobre você, para você ser uma bênção neste mundo de tanta injustiça e de tanta dificuldade. Que a graça de Deus esteja sobre nós em nome de Jesus. Amém?